Olá, boa noite. Às 19 horas e 40 minutos, estamos gravando mais um vídeo da nossa série Guia dos Perplexos. Essa série é especial. Lembro vocês que eu estou aqui no meu papel de acadêmico. O crente desapareceu. O professor Marlanf, que crê, desapareceu. Aqui nós estamos apenas como cientistas, como o professor Jonathan Matias, como Leandro Carnal, como qualquer outra pessoa, doutora Maria Pereda. Então, o meu ponto de vista nessa sequência de vídeos, para que nós possamos entender os conflitos do mundo atual, tem de ser rigorosamente científica. Esqueçam o professor Marlanf, que crê. Aqui é um cientista que está falando de um ponto de vista rigorosamente acadêmico, seguindo a mais criteriosa metodologia científica. Dito isso, para que vocês não achem que eu estou me contradizendo, é necessário adotar esse ponto de vista para chegar até a finalidade que eu quero, é preciso. Então, primeiro vamos agradecer o canal, os inscritos aumentaram, visualizações aumentaram, as doações já começaram no mês de março, o Nubank já começou a receber doações, aqui então o nosso agradecimento. Samuel Felipe, mais uma vez, bingo! Percebeu uma coisa notável. Ele fez a seguinte observação: Samuel Felipe é um dos alunos que está se distinguindo no nosso curso, mas eu vou colocar aqui, Ele tem a mentalidade bastante crítica, que é o que nós vamos fazer aqui, crítica literária. Ele disse: se São João diz que jamais ninguém viu Deus, então, se Javé, no Monte Sinai, jantou com 72 anciãos em pé do lado, a única diferença é que o soalho parecia de topázio, turquesa e esmeralda, e eles comeram e beberam com ele, então viram Javé, o anjo, e lá no carvalho, debaixo do carvalho de Nada Soneca, Abraão viu 3 anjos se aproximando, reconheceu que entre os 3 um era Javé. Então veja, Javé não é Deus. Olha, bola para você, nota 10. Samuel Felipe, nota 10. Muito bem, meus parabéns. Agora, então, é dentro dessa linha que nós vamos. Crítica, acerba, exata, raciocínio lógico exato. Então, dentro dessa linha de ação, este livro aqui que nós consideramos sagrado, intocável, a Bíblia Sagrada, é a mesma coisa que este livro aqui, sem nenhuma diferença. Cientificamente, considerando, não há diferença entre Matrix e a Bíblia Sagrada. É, portanto, um livro de aventuras com fatos, vamos dizer assim, mitológicos e que são, vamos dizer assim, humanamente impossíveis de serem feitos. Então, é isso do ponto de vista científico. Do ponto de vista da crença, é outra coisa. Entenderam bem? Então, é assim que nós vamos ver a Bíblia. É o ponto de vista da ciência. E aí, nós já mostramos a vocês que toda a problemática se encontra em uma mitologia que começa em Gênesis 12. É uma mitologia, porque não se pode provar que Noé existiu, não se pode provar que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, não se pode provar que Abraão existiu, os 2 grandes eruditos, que são Harold Bloom e David Rodenberg, dizem que há 2 Abraões, e Abraão, segundo a Bíblia, foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, portanto, Abraão é avô de Jacó e bisavô de José, que vem a ser vice-rei do Egito. Mas acontece que, segundo as pesquisas históricas que ele conseguiu fazer,
há uma distância de 20 gerações entre Abraão e José. Aí ele diz, nunca um bisavô esteve distante do seu bisneto 20 gerações. Então, é assim que a ciência examina a Bíblia. É desse ponto de vista que nós vamos examinar. Tudo começa, então, o mito começa com Abraão, quando Deus, no capítulo 12 do Gênesis, promete a Abraão a terra. Gênesis 12. Então, nós temos aqui que Deus diz a Abraão a terra, que vai dar a ele a terra. 12. Daqui, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua pátria, e da tua casa paterna, e vai para a região que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. A partir de Harã, Abraão tinha 75 anos de idade, tomou, pois, consigo Sarai, sua esposa Ló, seu sobrinho, os bens que possuía. Pronto, e Abraão vai à Palestina, de onde já tinha vindo, porque, segundo a etnografia, né, os semitas, que existem como povo, esqueci de pegar o mapa deles, né, são originários da Arábia, da África. Então, já justamente pertinho ali do Monte Sinai. Eles saem dali, vão para a Mesopotâmia e depois voltam de novo. Então, semitas, segundo os mapas históricos, né, habitam na África, no norte da África, né, depois eles se espalham pela Arábia, vão pelo Crescente Fértil, que é justamente a Suméria, e aí vão para a Mesopotâmia. Né? Isso é histórico. Então, semitas, mas é o nome que eles se dão. Eles se autodenominam semitas. Agora a questão é, os semitas são descendentes de Sem, filho de Noé, não se pode provar. Entenderam? Uma coisa é o que a Bíblia diz, não se pode provar a Bíblia pela Bíblia. Isso é o pecado de Santo Anselmo. Né? Então, a Bíblia não pode servir de argumento para provar a Bíblia. Que Sem existiu, lufas. Que Abraão existiu, não temos a menor prova. Que Noé existiu, nada. Que a arca que ele fez abrigou todos os animais e 8 famílias, nada. E aí vem uma besteira dessa, dizendo que Abraão era bisavô de José, né, segundo a Bíblia, e aí quando um erudito faz os cálculos, de Abraão a José, há 20 gerações, concedendo a cada geração 60 anos, 2 vezes 6, 12, nós temos 1.200 anos. Então, nunca o bisavô esteve tão distante do seu bisneto. Então, nós vamos vendo assim que é uma mitologia. Claro que, como crente, eu vou sair dessa saia justa. Então, aqui Deus promete a Abraão a terra. Ele renova essa promessa. O mito começa aqui. Aí eu gostaria de dizer o seguinte, senhor judeus, Deus prometeu a terra a Abraão, eu te darei a terra como posse a você, seu descendente. Me mostra a Escritura. Se você tiver a Escritura, passa a ser história. Aí sim, aí a Segunda Guerra Mundial, que foi feita para dar a Palestina aos judeus, vai ter todo sentido, é deles. Aí a mentira dos sionistas que dizem que Josué conquistou Canaã, porque era a terra que os pais dele comprou. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão comprou um túmulo com 1 quilômetro de terras em volta e um poço que não tinha mais de 300 metros de terra. Só. Mas eles dizem que a Canaã, a atual Palestina, foi comprada pelos pais deles. Então você vê a mentirada, né, a canalice, a safadeza dos sionistas. Tudo é mito. E eles aproveitam esse mito para tomar conta da terra. Então mostra a Escritura. Deus deu? Lavrou a Escritura em cartório? Então me mostra que eu acredito. Então, aqui no capítulo 14, nós vamos encontrar o nome de Melquisedeque. Abraão sabe que o seu sobrinho Ló, segundo a Bíblia, está preso na guerra de 5 reis contra 4. E ele vai soltar. Ele pede a ajuda dos amigos
da arameus, que ele está perambulando entre Arameia e Canaã, e os arameus vão ajudá-lo. Na volta, ele passa por um lugar chamado Melquisedeque, chamado Salém. E o rei de Salém é Melquisedeque. Muito bem. Olha, vou pegar agora um grande nome na cadeira de religiões comparadas. Professor Júlio Sorri. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, em hebraico El Elyon, Malek Tzadek, seria o único homem que prestou o culto verdadeiro a El, o único. Mas a história não mostra isto. Melquisedeque chegou a ser dito pelos padres da igreja, ou seja, por 200 anos de estudo dos santos padres, a patrística, que era um anjo que se tornou homem, que era a reencarnação, então, né, de Jesus Cristo, que a patrística é 400 anos depois de Cristo. E a confusão então é que ninguém sabe. Logo, só haveria um homem, somente um, que prestou um culto verdadeiro a El. Só um. Em toda a Bíblia e em toda a história. Não há outro. Somente Melquisedeque. Vamos ver o que é que o professor Júlio Sorri diz? Vamos lá. O nome é A Religião de Israel, professor Júlio Sorri, escrito em 1936, Rio de Janeiro, tradução de João Francisco de Souza. Mitologias comparadas à religião de Israel. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Ciência, viu? Pura ciência. Ele diz aqui o seguinte: esse Deus El, que foi talvez o Deus nacional dos filhos de Israel, que aparece às vezes para os hebreus, e que é o Deus de Melquisedeque, rei de Salém, aqui ele menciona, né, que seria o único a ter feito um culto verdadeiro, foi a maior bagunça. Isso agora sou eu que estou dizendo. É sempre acompanhado de um atributo, como El Elyon, El Shaddai, El Canaan, El Rai. Esse Deus El, íamos dizendo, parece comum a todas as famílias da raça semita. A raça semita é indiscutível. O problema é 100. S-E-M. Há 100 mil possibilidades de 100 nunca ter existido. Mas há um povo que se denominava semita. Vamos voltar aos mapas. Então, eles se autodenominavam semita porque diziam-se descendentes de Sem. O problema é provar isso. Porque nos mapas históricos, o povo que está no norte da África tem uma bolinha assim, né? E aí ali tem semitas. Mas eles saem dali, vão para a Mesopotâmia e depois voltam. El Oilu é o deus semítico cuja natureza foi mais obscurecida pelos séculos, justamente por ser mais antigos. Antes de ser o deus dos patriarcas hebreus, tinha sido a suprema divindade da Babilônia. Por isso Melquisedeque sai da Babilônia. Então, no santuário de Melquisedeque se fazia o culto verdadeiro a El segundo a Bíblia. Agora vamos ver, segundo o professor Júlio Sorri, como é que era o culto a El. Histórico. É impossível, no estado atual da ciência, determinar exatamente sua significação. O nome de El, que se tornou igual a Bel, de El, acrescentou-se um B, ficou Bel, ou Malek, caso de Malek Tzadek, é um apelativo divino, em assírio, Ilu. E é o nome de todos os deuses, a princípio. Um Deus perfeitamente distinto e individual, como se observa na inscrição de um antiquíssimo rei da Babilônia. El tem como esposa uma deusa, Elate, Ilate ou Alate. Olha, isso aqui, para Melquisedeque, impossível, né? El não tem esposa. El é o Ain Sof Aor. Então, ele é o infinito e manifesto. Então, dar uma esposa ao infinito e manifesto seria um negócio meio complicado. Mas, segundo a Cabala, seria possível, porque
O Espírito Santo seria a parte feminina, o lado materno de Deus. Mas aqui, quer dizer, quem cultuava ele, cultuava junto com ele outra estátua. A imagem de El era um touro, mostrei no vídeo passado. E o touro, El Toro El, tinha uma Elate, que era sua esposa, que também tinha uma imagem. Aqui tudo com imagem, viu? Segundo Sanconiaton, os companheiros de El são deuses inferiores, diminores, em latim, deuses menores. Portanto, o politeísmo. Portanto, a religião de Melquisedeque, que é a base do monoteísmo, não é cientificamente, pelo estudo de mitologias comparadas e religiões comparadas, monoteísta. Ele tinha uma legião de deuses menores, de pequenos deuses. Chamam-no Elohim, exatamente porque é a corte de El. Esses deuses menores, com os quais depois Javé também vai entrar, mas depois vai superar El, é como um rei com a sua corte, dos quais mais tarde os judeus fizeram anjos. Então, para não serem politeístas, monoteístas, tiraram a esposa de El, Elate, cortaram ela, sumiram com ela, e aí ele ficou sendo o Deus único, e sumiram com os anjos, chamando os deuses do panteão, chamando-os de anjos. Mudaram o nome da cachaça, né? Botaram numa garrafa de uísque, mas continuou sendo cachaça. Era Cronos para os gregos e para os hindus Diaus. Em assírio, exprime-se pelo vocábulo Ilu. Era a divindade Políade, Babel ou Babilu, que quer dizer porta de El. Era um templo dele. Então, Babel não significa, segundo o professor Júlio Surri, a torre que vai da terra ao céu. Olha aí, já cortamos a Bíblia agora completamente. Babel, segundo a Bíblia, é uma torre que vai da terra ao céu. Segundo o professor Júlio Surri, cientista, absolutamente investigador, era o nome de um templo de El. Baba Hillel, casa de El. Babel. Vai acontecer que Jacó vai reproduzir, né? Betel. Aqui em Babilônio, Baba é casa. Ou pai. Você pode dizer Paiel, Babael, ou pode dizer casa de El, significar duas coisas. Seria a torre de Babel, ele dá porta, não casa, porta de El. Betel vai ser lá para Jacó. Olha que mistureba dos diabos. Agora, como é que era o culto de El? Entre os fenícios, Javé e El se misturavam completamente e eram cultuados nas montanhas. Montanhas, fontes e árvores. Betel, ou casas de El, também eram dedicadas a Javé. Então, eram deuses concomitantes, mas El era o maior. Ou seja, eram enoteístas. Portanto, um deus maior, El, um deus menor, Javé. Javé era até aqui um deus de segunda categoria. Consagravam-se pedras nas quais se derramava óleo ou vinho. Os tais lugares chamados Bamote, ou lugares altos, aparecem na Bíblia, que era o lugar de culto de El em Jerusalém. Nômades como Abraão e os filhos de Jacó, cuja exclusiva riqueza consistia em rebanhos, olhos egípcios, só podiam ser inferiores por terem esses tornados deuses anjos. Para eles era um absurdo não considerar os deuses. Então, os Aperiú, que é o nome hebraico, caldeu dos hebreus, estava, segundo o papiro de Leide, isso é um documento, entre as populações babilônicas
que desempenhavam os serviços públicos, governantes, vice-governantes, prefeitos. Então, é assim que, na narrativa de Maneton, que é historiador fenício, não, Maneton não é fenício, não. Maneton é egípcio. Sancuniaton é fenício e Maneton é egípcio. São dois historiadores confiáveis. Então, segundo Sancuniaton, El tinha uma esposa. Segundo Maneton, El, confirmada pelo papiro de Harris e que já está no papiro de Leyde, no reinado de Meneftá, chefe da imigração, tinha um sacerdote chamado Osarsif Osarsuf, que vai depois ser nomeado Moisés. Isso foi dito lá no livro organizado do professor Júlio Surré, né? Osarsif, Osíris está atrás dele e o protege. Maneton, que consoante a Bíblia diz que Moisés é chefe político e religioso dos filhos de Israel, faz do futuro legislador dos hebreus um padre de Heliópolis, do Egito, um sacerdote de Heliópolis. Maneton, historiador egípcio. Nada mais se sabe. Sem dúvida, não se saberá. 5 ou 6 séculos, pelo menos, separam a época de Moisés daquela em que foram redigidos os mais antigos documentos que não falam dele. Ou seja, 500 anos depois é que é escrito qualquer coisa sobre Moisés. Então, a abertura do Mar Vermelho é a mesma coisa que Nil saltar de um prédio e chegar no outro. É a mesma coisa que ele botar a mão e uma metralhadora que dispara um sarjado de bala contra ele, parar. É a mesma coisa. Então, é isso aí. É isso aí. Então, o culto a ele só teria sido feito por Melquisedeque, e tanto faz. Chame-se El, Bel, Baal, Adonis, Tamuz, Rimon, Moloque, Yahvé, Kemosh, Milcom, etc. Em última análise, trata-se sempre do rei dos astros, o Sol, ou dos fenômenos atmosféricos. Pronto. Bel, Shamash, o Sol, e assim por diante. Aqui está a visão científica. Portanto, é ela que eu vou adotar. Mas, então, aqui o que Salomão quis, quando ele fez a Bíblia, começou a Bíblia, que é onde aparece a história de Abraão, Parará, Pão Duro. O que Salomão fez foi, ele conhecia a teogonia mesopotâmia. A cosmogonia e teologia mesopotâmia ele conhecia. Salomão conhecia. Ele comerciava com a Mesopotâmia. Então aqui, ó, cosmogonia mesopotâmia. E ele conhecia o Enuma Elish, que é o poema da criação, né? Em cima do qual vai ser feito Gênesis 1 e Gênesis 2. E ele conhecia o maior épico da Babilônia, que é a história do rei Gilgamesh. Quando Marduk, aliás, desculpa, que é a história do deus Marduk vencendo Tiamat. Gilgamesh é outro. Quando Marduk ouve as palavras dos deuses, seu coração induz as obras engenhosas, abrindo a boca, dirige a seu pai Ea, para comunicar os planos dele com o pai Ea. Então, aqui nós vamos ver Marduk lutando com Tiamat, e esse épico era conhecido de Salomão, e Salomão então quis fazer uma coisa igual. Havia ainda outros poemas épicos. Então, isso aqui é uma epopeia. A ideia de Salomão era fazer uma epopeia na qual o pai dele fosse o herói, como Marduk era o herói do Enuma Elish. Samuel Kramer coloca aqui, popularizando as tabuinhas encontradas no Iraque, né? Então, a biblioteca de Assurbanipal, ele conta, por exemplo, como é que um homem estava no barbeiro, como é que um pai repreende o filho porque tira notas baixas, mas também pega temas bíblicos, ó, o dilúvio, né, que vai ser copiado aqui, não importa o nome se é Atrahasis, se é Utnapishtim,
se é Zil Suda ou se não é na Bíblia, mas o episódio é o mesmo. Ele vai falar do inferno, mas aqui não é Satanás. Aqui a deusa do inferno não é uma deusa, é uma mulher, mas a mulher é pior do que o diabo, enganou Satanás. Então, Inanna vai desafiar a sua irmã Ereshkigal, que é a deusa dos infernos, e está aqui, ó. Então, tudo isso está aqui, mitos, mitos, mitos e mitos. Só que Samuel Kramer, ele, para tornar a leitura digesta, ele vai fazer certas coisas aqui bonitinhas. Ele vai dizer que um aluno tirou notas baixas, e aí o pai chama ele e dá um puxão de orelha nele, porque você tirou nota baixa? Como hoje. Quais eram os remédios que os sumérios usavam? Tudo isso é verdadeiro. Isso aqui foi trazido das tabuinhas por Samuel Noah Kramer. Aqui já mostrei para vocês. Não parece livro. Você imagina a desgraça que é trazer isso aqui, ó. Mas ele traz isso aqui. Não sei que diabo é isso aqui, mas é o alfabeto cuneiforme, né? Então foi isso aí que ele traduziu. Em algum lugar, cheguei a mostrar, não me lembro agora onde. Então o Kramer faz o seguinte: ele quer popularizar essa descoberta. Então ele mistura mitos com fatos corriqueiros. Como era que os caldeus faziam cerveja? Ele dá aqui a receita da cerveja segundo os caldeus. Como é que os pais dos alunos, querendo que o professor considerasse o seu filho um pouquinho menos burro do que era, convida ele para um almoço e faz um almoço lauto, gostoso para ele, depois dá um anel de presente. Olha aí, já existe a corrupção naquela época. E está aqui a narrativa de Gilgamesh. Era exatamente isso aqui que Salomão pretendia fazer, que constitui a Bíblia Sagrada hoje. Portanto, um épico, uma epopeia, cujo herói não existiu. Gilgamesh não tem existência, como também Marduk não tem existência. Então, Davi não se pode provar que existiu, ou seja, não temos documentos que provem que Davi existiu. Então, nós só vamos começar a ter alguma coisa histórica da Bíblia a partir do ano 800 antes de Cristo. Só a partir do ano 800. Antes do ano 800, Davi viveu no ano 1000, Salomão no ano 960. Então, nem Salomão, nem Davi, nem Melquisedeque, nem Abraão, nem Noé, nem aqueles patriarcas, nada disso não se pode provar. Academicamente, cientificamente, não temos nenhuma prova. Só a partir do ano 800. Por quê? Porque existem guerras entre os assírios e os judeus, os habitantes do reino de Judá. Que aí talvez a gente tenha que aceitar que foi herança de Davi. Mas já seria um supositório, viu? Já seria uma suposição. Supostamente, os herdeiros do reino de Judá são descendentes de Davi. É uma dedução. Mas de Davi nós não temos nada. Aí as guerras dos assírios para conquistar o reino de Judá e o reino de Israel, que antes eram um só, com Davi, e Salomão faz uma sacanagem lá fazendo uma bacanal no templo, constrói o templo para Javé e depois vai um bacanal, e aí assírios se dividem. Então os assírios conquistam o reino de Israel, que é uma grande parte, e os caldeus conquistam o reino de Judá. A partir daí, do ano 800, 700, 600, vai aparecer documentos, porque os assírios vão escrever, os caldeus vão escrever relatos de batalhas com os generais assírios, os generais caldeus e os generais e os reis do reino de Israel e do reino de Judá. Só a partir de 800 anos antes de Cristo é que a Bíblia se torna histórica. Só. Antes disso, lufas. Nada, niente. Então, nós temos aqui dois mapas. Gostaria de mostrar a vocês ambos, né? O
menos importante, mas dá uma noção mais geral, por esse mapa aqui. Então vocês veem aqui está a bota da Arábia. A Arábia tem a forma de uma bota. A Arábia é aqui que os semitas começam a se desenvolver, na Arábia Feliz, né, no sul da Arábia. Depois eles vão até a Mesopotâmia e perto da Índia. Mesopotâmia, Persépolis e Arábia, ainda, Irã, e aqui não dá nem Mesopotâmia. Aqui só dá a Índia, aqui ele dá somente a Índia, essa península aqui enorme, depois dá o Irã, depois da Arábia. Vamos continuar aqui no outro mapa. Isso é verdadeiro, isso é certo, isso é histórico. Aí vamos agora continuar aquele mapa nesse daqui. Deixa eu marcar o de lá, ver se eu precisar terei ele. Agora vamos continuar desse daqui. Desmarquei, mas ele está mostrado de tanta briga. Aqui, vamos continuar aqui. Então, olha, aqui é o Irã atual, Pérsia na época. Aqui é a Síria, já mostramos a vocês. Aqui é a Suméria, já misturado tudo. Aqui nós temos misturado 3 civilizações. Ó. Acádios, de onde vem a máscara de Sargão II de ouro, que eu mostrei para vocês, que é indiscutivelmente existente, 12.300 a.C., Sargão Grande, mas não tem ligação nenhuma na Bíblia. A Bíblia não fala de Sargão. Não fala. Então não tem nenhuma ligação histórica da Bíblia com Sargão II, né? Sargão de Acádio, que ele se dizia semita, os acádios. Nós vamos ter aqui os caldeus, com o nome de Babilônia como estado, Acádia, caldeus, e vamos ter um pedacinho aqui, Suméria. Então aqui nós temos sumérios, o mapa é verdadeiro, é científico, sumérios, acádios e caldeus. Aqui nós temos os 3. As 6 raças vão se fundir sob Sargão II, Sargão o Grande. Ele é quem vai fazer a passagem, né, dos acádios para os caldeus. Sumérios são conquistados pelos acádios. Então, Sargão II conquista e unifica a Acádia, portanto, incorpora os sumérios. Depois ele vai fazer a ponte entre os acádios e os babilônios, e aí essa civilização vai se chamar Caldeu, que foi uma das maiores culturas, a Nova York de hoje. Pronto, isso é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Aqui está Canaã. Abraão teria saído daqui de Ur dos caldeus, está escrito aqui Caldeia, tá vendo? Ó? Então, Arábia, então isso aqui liga a gente ao outro mapa, né? Arábia, bota a Arábia, vai para aqui, e aqui nós temos a Palestina. Então, Abraão teria saído de Ur dos caldeus, caminhado para caramba aqui pela Arameia, pela Assíria, e teria vindo parar aqui em Canaã. Isto é um mito, não temos nenhuma prova. Como crente, eu posso conseguir decodificar o mito. O mito é como um sonho. Então eu posso decodificar o mito. Eu tenho condições de fazer isso, porque eu sou psicanalista e eu sou perito em simbologia, graças a Deus. Mas não tem nenhuma prova. Tudo isso é mítico, tanto como Marduk, tanto quanto Gigomense. E aqui, mostrei para vocês da outra vez, olha só, é a Delta Larousse, mitologia dos semitas. Mitologia significa o que, gente? Mito. E aqui que vai aparecer o deus El, Ledier El, ó, vai aparecer aqui, ó, o deus El. Aí a mitologia, ó, tá vendo? Ó? A enciclopédia Delta Larousse, o professor Júlio Surri, tá como mitos. Nós acreditamos que a Bíblia é um livro sagrado, mas a intenção de Salomão, quando mandou fazer a Bíblia,
foi exatamente repetir aquilo que os caldeus fizeram, os sumérios fizeram, uma epopeia. O herói Davi. Supõe-se que Davi existiu, supõe-se, porque o reino de Judá e de Israel teria sido a herança que Davi deixou. Mas isso é uma dedução. Aí os assírios é que vão escrever alguns pedaços, umas estelas, umas pedras, uns papiros, pergaminhos, que vão falar das batalhas entre eles e o reino de Israel. Nabucodonosor vai escrever também algumas coisas sobre as batalhas dele com o reino de Judá. Aí nós vamos começar a ter documentos. Agora, fora da Bíblia, nós vamos ter Sargão o Grande, Sargão da Acádia, chamado Sargão de HD, não sei porque é HD do computador, aí é história. Estamos na história. Nós estamos, portanto, reduzindo a Bíblia à ciência, olhando ela de um ponto de vista da ciência. Só podemos confiar aqui, cientificamente considerando, eu como acadêmico, usando a metodologia científica, só posso confiar na Bíblia a partir do ano 800 a.C., 600 a.C. Portanto, no cativeiro da Babilônia já há documentos fartos, que é no ano 500, 660 e vai por aí, tá bom? Então, antes disso é tudo mito, mas acontece que toda a desgraça que o mundo está passando é porque acredita-se que Deus, seja ele Javé, seja ele El, não importa, o professor Júlio Sorri diz que é uma mistureba, né? Javé é inicialmente um deus da corte de El. Portanto, um deus de segunda categoria. Depois ele vai mais tarde, eu não li porque o tempo já não é mais possível, ele vai fazer parte, vai se tornar um deus igual a El. Depois vai superar El. Então, não vou nem escrever. Essa é a verdade. Portanto, agora, baseado nessa doação, que eu gostaria muito que os senhores sionistas mostrassem, como é que se chama o papel, a escritura, né, de que Deus deu aos judeus a terra, e principalmente a Palestina, Canaã, porque começa assim: Abraão deu Canaã, Deus deu a Canaã a Abraão. E por causa disso foi feita a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, para dar a Palestina aos judeus. E agora, esse problema que nós estamos vivendo aqui, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, também porque o canalha que governa a Ucrânia, né, deu um golpe de Estado, ele é judeu, e o partido que sustenta ele é o partido neonazista. Oficialmente, o partido que sustenta o presidente da Ucrânia é neonazista, minha gente. Olha, isso é claro. Existe um cientista chamado Rai, que analisa isso e diz que não consegue entender que isso é uma bolha perigosa. Um judeu, né, que tem como partido principal, que o sustenta no poder, os neonazistas. Portanto, ele é neonazista. E que deu um golpe em 2014, tomando o legítimo presidente da Ucrânia. Isso eu vi, ouvi e acompanhei. Então, tudo isso baseado em que ele, sendo judeu, pode ser o que ele fizer, o que está certo, porque Deus deu a terra aos judeus. Ou seja, baseado em um mito que ninguém pode provar que Abraão nem sequer existiu, né? Então, aí está acontecendo essa desgraça com milhões de mortos e empurraram Putin para a guerra. Na verdade, é isso aí, né? Então, o canalha é judeu, se acha dono da terra. Agora, só falta mostrar a escritura, né? Vamos pedir a eles, vamos? Né? A ONU, vamos convocar uma Assembleia Especial da ONU para exigir dos judeus a escritura da terra, de papel passado, que Deus deu para eles. Deus não escreveu os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Deus, no Monte Sinai, escreveu com o dedo dele a fogo os 10 mandamentos na pedra.
A Bíblia diz que no festim de Baltazar, Deus escreveu a dedo de fogo, tekel, 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 menes, ufarsim. Então que ele escrevesse em pedra. Ó, tem 2 relatos que diz que Deus escreve. Deus sabe escrever. Então tem 2 relatos que diz que Deus escreve. Os 10 mandamentos que Moisés depois quebrou, e depois no festim de Baltazar, escrita da parede que Daniel traziu. Menes, menes, tekel, ufarsim. Então ele devia ter escrito a escritura de doação da terra aos judeus. Vamos pedir a eles? É o que eu estou aqui convidando vocês a fazer. E chega. Por hoje é só. Amanhã tem mais.